Voltar para cá falar com o Pedro Duran a respeito desse tema, porque, Pedro, impressiona mesmo. Imagina a ideia de você ter um patrimônio desse tamanho e colocar uma pessoa que representa esse risco dentro da sua casa. Mas a gente está falando de uma fortuna muito impressionante, como estava dizendo o Kleber Rodrigues para a gente, que infelizmente colocou, então, essa pessoa na mira, essa mulher na mira desse criminoso. Conta pra gente como que você recebe aí essas informações. Bem-vindo. Obrigado. Pois é, tem até algumas regras na legislação brasileira que tentam proteger os idosos, especialmente pessoas com mais de 60, 70 anos, de situações que possam dilapidar o patrimônio deles, né? Como, por exemplo, a configuração de estelionato emocional, que é uma forma de proteger uma pessoa que tem muito dinheiro e acaba se envolvendo com alguém que tem menos dinheiro e às vezes tem muito interesse, e aí, obviamente, a justiça veda algumas transferências de patrimônio, né? Eu coloquei aqui para a gente poder conversar um destaque dessa casa, mansão, de 15 milhões de reais, que o Kleber estava contando. 7.000 metros quadrados, é uma mansão gigantesca. Incrível. Então, para localizar quem acompanha a gente aqui no live, estamos no Rio de Janeiro, aqui o bairro de Copacabana. Essa idosa morava num apartamento ao lado do Copacabana Palace, ali no edifício Chopin, né? Um apartamento bem grande, mas a mansão era em São Conrado. São Conrado é uma joia do Rio de Janeiro, é um bairro super bonito que fica entre a Zona Sul e a Zona Oeste, né? No caminho ali do Leblon para a Barra da Tijuca. Eu vou aproximar aqui para a gente poder chegar no detalhe, vamos ver se eu vou achar a casa. E aqui a gente começa a perceber, Clarissa, que São Conrado é um bairro de altíssimo padrão, né? Essas casas aqui, os condomínios, são locais onde você realmente tem uma vista privilegiada, uma praia muito boa e uma região que tem, obviamente, ali restaurantes, estabelecimentos comerciais de alto padrão. É muito apertado São Conrado, então não tem muito para onde construir. Justamente por isso os terrenos são muito valorizados. Eu vou vir um pouquinho mais para cima e a gente vai aproximando aqui, nesse sobrevoo, para conseguir mostrar exatamente a mansão que o Kleber estava dizendo. Ó, cheguei nela aqui. Essa era a mansão onde essa socialite estava. Mansão de 15 milhões de reais. Vocês percebem que, como muitas casas dessa região, tem uma piscina grande ao lado. Vou virar um pouquinho o ângulo aqui, para a gente poder ver um pouquinho de frente o local onde ela estava, né? É nesse local onde os investigadores encontraram alguns dos patrimônios que restaram dessa busca que eles fizeram, uma vez que a família acusa o ex-motorista dela de ter mantido ela em cárcere privado, ter sequestrado ela e ter, aos poucos, levado parte desse patrimônio embora. Então, Clarissa, só por essa imagem a gente já consegue ter uma ideia, muito embora a definição não esteja perfeita, porque é uma imagem feita por satélite, a gente já consegue ter uma ideia do valor, né, dessa residência de 15 milhões de reais e do local privilegiado, com uma vista privilegiada, Pedra da Gávea, obviamente ali você tem um alto padrão. A polícia agora vai continuar essas investigações para tentar identificar qual foi de fato o tamanho do rombo que foi imposto a essa mulher por esse homem, que é o suspeito, e buscá-lo para tentar prendê-lo, ele que está foragido. Tem até algumas imagens de destaque dessa casa que o Kleber e o Leandro fizeram lá, para a gente poder mostrar aqui para quem acompanha a gente no live. Olha só, Clarissa, obras de arte, muitas delas valiosíssimas, isso no passeio que eles fizeram pela casa deu para perceber. E aí, evidentemente, é um padrão de vida que está compatível com a alta sociedade carioca, né? Você tem no Rio de Janeiro, de fato, pessoas que usam tem esse estilo de vida, que é um estilo de vida de outro padrão. Aí algumas imagens da parte externa da casa, tem uma espécie de jardim extenso, ali você vê a Pedra da Gávea, essas artes sacras que o Kleber estava dizendo, avaliadas em 200, 300 mil reais. Olha essa coroa cheia de joias também, que foi uma das imagens feitas por eles lá. E aí um passeio pelos corredores da casa que ajuda a revelar um pouco de qual era o ambiente de luxo onde essa família vivia. Você vê que tem até alguns móveis que remontam ao século passado, né? Justamente por conta dessa arquitetura. Muitas obras de arte espalhadas pela casa. Histórica, né? A gente consegue ver só com uma passagem aí o quanto de história você tem dentro
desse imóvel, né? É isso. E aí fica também essa discussão sobre a proteção com as pessoas idosas, né? O que se pode fazer do ponto de vista jurídico, de legislação, para garantir que uma pessoa idosa, porque muitos idosos, a gente sabe cada vez mais, querem ser independentes, né? Eles querem ter a vida deles, não querem ficar num asilo, ou numa casa de cuidadores, ou na casa de alguém da família, querem continuar mantendo sua independência. E muitas vezes acabam sendo, justamente por conta dessa situação de maior fragilidade, vítimas de pessoas mal intencionadas, muitas vezes criminosos, que acabam pegando parte desse patrimônio e usando para benefício próprio numa espécie de furto qualificado aí, porque tem outras questões envolvidas, né, Clarissa? E muito difícil imaginar que esse rapaz tenha agido sozinho, né? Com certeza foi alguma coisa tramada ao longo do tempo, no período em que ele trabalhou para essa idosa e pode eventualmente ter arregimentado outras pessoas que devem ter auxiliado até para se desfazer dos itens, porque vender uma obra de arte não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, você vender uma obra de arte e tirar dela um valor real, condizente aí com esse produto. Então, assim, para ele ter dilapidado aos poucos esse patrimônio dessa senhora, muito provavelmente ele contou com alguma rede, alguma estrutura externa. Então, difícil imaginar que isso tenha sido ação de uma pessoa sozinha, mas, claro, cabe aí a investigação apontar. E vale dizer que a pessoa que participou desta parte do crime pode responder por receptação. Então, evidentemente, você, quando compra algo sem a devida procedência, como uma obra de arte, por exemplo, sem o registro do dono, do proprietário, toda a documentação, você pode acabar também respondendo um crime. Então, certamente, é um dos desdobramentos dessa investigação que a polícia vai chegar depois que conseguir prender esse homem.